Olá! A nossa conversa de hoje vai fundo numa questão que, olha, define a nossa era, a nossa relação com o tempo. A gente vive num mundo que a tecnologia empurra para ser cada vez mais e mais rápido, né? Mas a pergunta é: será que a gente ainda tem controle sobre o nosso próprio ritmo? Vamos dar uma olhada nisso. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo? De que o dia simplesmente não tem horas suficientes? Pois é, acho que todo mundo se sente assim. Mas e se isso não for só uma falha nossa, de má gestão do tempo? E se for, na verdade, um sintoma de algo muito maior? Um reflexo da própria estrutura da sociedade em que a gente vive? Então, para começar, vamos tentar entender que máquina é essa que nos faz correr o tempo todo. Essa sensação de urgência constante. Ela não acontece por acaso. Na verdade, ela é o motor de um sistema que precisa acelerar só para não desmoronar. E aqui tem um conceito-chave que ajuda a gente a entender isso do sociólogo Hartmut Rosa, a aceleração tecnológica. O que ele diz é que a velocidade não é um efeito colateral do progresso, sabe? Não é algo que simplesmente aconteceu. Pelo contrário, é um projeto intencional. A tecnologia é pensada, é desenhada com o objetivo específico de acelerar tudo. O jeito que a gente se move, se comunica, produz, tudo. E isso nos leva para outra ideia dele, que é fundamental: a estabilização dinâmica. Parece complicado, mas a ideia é simples. É como se a nossa sociedade precisasse correr cada vez mais rápido só para ficar no mesmo lugar. O crescimento, a inovação, já não são mais para alcançar um futuro melhor. Agora é só para evitar que o presente desmorone. Pensa numa esteira de academia que nunca para e a gente tem que continuar correndo. E o custo humano dessa corrida toda? Bom, ele é bem real. A gente vê por aí uma verdadeira epidemia de burnout, de ansiedade, de depressão. Estamos super conectados digitalmente, mas muitas vezes mais sozinhos do que nunca, né? E essa sobrecarga de informação toda, ela vai minando nossa capacidade de pensar com calma, de pensar profundamente, e isso acaba criando umas formas novas e sutis de alienação, sabe? A gente se sente meio desconectado do mundo e até de nós mesmos. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco e ver o que essa aceleração toda faz com a nossa memória. Porque a primeira grande vítima desse presente que não dá trégua é a nossa conexão com o passado. Olha, é muito fácil a gente pensar em ferramentas como a inteligência artificial como se fossem algo neutro, né? Observadores imparciais. Mas essa é uma ilusão, e uma ilusão bem perigosa. A IA não é um espelho da realidade. Ela é uma construção, uma criação, que carrega as intenções, os vieses de quem a criou. E com isso, ela acaba moldando ativamente o jeito que a gente vê o mundo. E é aqui que entra um conceito fundamental: o esquecimento programado. Pensa assim, a inteligência artificial, ela simula a memória, mas ela não tem memória de verdade. Ela é ótima em calcular padrões a partir de uma montanha de dados, mas ela não entende a experiência humana, a dor, a alegria que estão por trás daqueles dados. E o resultado? O passado deixa de ser uma fonte de sabedoria para se tornar só um monte de dados para prever e otimizar o futuro. Essa citação aqui resume a questão perfeitamente. É como se a gente vivesse numa hiperrealidade, sabe? Onde as simulações super eficientes, super otimizadas, começam a parecer mais reais do que as nossas próprias experiências, que são complexas, confusas, cheias de nuances. Aquela memória autêntica, com todas as suas contradições, acaba dando lugar a uma versão limpinha, calculada de tudo. Isso cria uma tensão, né? De um lado, a gente tem a alfabetização digital, que é sobre saber o como usar as ferramentas, como ser eficiente. E do outro lado, a gente tem a alfabetização histórica, que é sobre saber o porquê. Por que essas ferramentas existem? Por que a gente deveria questioná-las? Uma busca eficiência, a outra a sabedoria. E o ponto aqui é crucial. A gente precisa das duas. Certo, então, se o passado vira só um banco de dados, o que será que acontece com o futuro? Bom, ele também se transforma. Ele deixa de ser aquele horizonte de possibilidades, de sonhos, para se tornar algo a ser gerenciado. A lógica agora é a da antecipação. Em vez de sonhar com o que o futuro pode ser, a gente é ensinado a gerenciá-lo. É como se o futuro fosse um painel de controle, um dashboard cheio de riscos que precisam ser monitorados, medidos e, claro, diminuídos o tempo todo. Um exemplo perfeito disso é o jeito como a velhice é gerenciada hoje. Todos os nossos dados de saúde, financeiros, nossos hábitos, tudo isso é coletado para criar o que seriam os padrões adequados de envelhecer.
O objetivo aqui não é só prever o futuro. É, na verdade, controlar o nosso comportamento agora, no presente, para garantir que o nosso futuro se encaixe direitinho num modelo que já foi definido. E o que essa vigilância toda incentiva? Um tipo bem específico de envelhecimento. Aquele que é ativo, produtivo, alinhado com o que o mercado espera. É quase como se a velhice se tornasse uma performance, sabe? Um empreendimento pessoal onde o objetivo é se encaixar nos padrões de sucesso que foram estabelecidos. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Quando o tempo se comprime desse jeito? Esvaziado de memória de um lado e de possibilidade do outro. O que sobra da experiência humana? O que a gente perde quando a vida vira só um grande exercício de otimização e gerenciamento de risco? Bom, diante desse cenário, desse colapso do tempo, surge a necessidade de uma nova habilidade, um novo jeito de navegar. E a solução, ao que parece, não está em mais tecnologia, mas sim em um novo tipo de conhecimento. E aqui a gente fala da tal alfabetização histórica. E olha, isso vai muito, mas muito além de só decorar datas de provas de escola. É um conjunto de habilidades essenciais. É entender como a gente chegou até aqui, é saber reconhecer padrões que se repetem, é conseguir analisar diferentes pontos de vista e, o mais importante, colocar os desafios de hoje em contexto. No fundo, é a capacidade de pensar no tempo e não só no instante. E que ninguém pense que isso é papo de acadêmico, não. Para se ter uma ideia, até o MIT, que está lá na vanguarda da tecnologia mundial, enfatiza isso. Eles reconhecem que os engenheiros, os cientistas, precisam desse pensamento histórico para criar inovações que não sejam só poderosas, mas que sejam também responsáveis, conscientes do impacto que elas vão ter na sociedade. Então tá, a gente entendeu o problema, mas como é que se passa disso para a ação? Essa última parte aqui mostra um caminho para a gente tentar retomar o controle do nosso tempo. O grande objetivo é o que a gente pode chamar de soberania temporal. O que é isso? É a habilidade de não ser refém do agora. É conseguir olhar para trás para buscar sabedoria e olhar para frente para buscar um propósito e manter essas duas coisas em equilíbrio com o presente. Olha, essa é a verdadeira vantagem não só competitiva, mas de vida no século XXI. E como a gente chega lá? Basicamente através de 3 pilares bem práticos. Primeiro, educação em perspectiva. Isso significa ir além do técnico, integrando história, filosofia, para que as lideranças entendam o contexto humano por trás das decisões. Segundo pilar, fomentar a memória institucional. É tratar a história da organização, com seus erros e acertos, como um ativo valioso, estratégico. E terceiro, integrar a história na estratégia. Ou seja, usar o passado não como um museu empoeirado, mas como um laboratório vivo para analisar cenários e projetar o futuro. Porque, no fim das contas, na era da inteligência artificial, as habilidades que realmente vão fazer a diferença são justamente aquelas que não dá para automatizar. A capacidade de interpretar um contexto, de entender o significado por trás dos dados, de tomar decisões com base no discernimento, tudo isso precisa de memória, precisa de profundidade. E a gente termina com uma reflexão final. Se nós não escolhermos ativamente o que vale a pena ser lembrado, os algoritmos vão fazer isso por nós. E eles vão escolher com base em eficiência, em padrões, em otimização. Lembrar hoje é um ato de resistência. É uma escolha sobre que tipo de futuro a gente quer construir a partir das lições do passado. A pergunta que fica no ar é: a gente está fazendo essa escolha de forma consciente?